Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, de 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui na cura de um cego. Nos versículos anteriores, no finalzinho do capítulo 7, há a cura de um surdo-mudo e aqui de um cego. Muitas vezes nós já ouvimos a expressão, inclusive no evangelho anterior a este, Jesus fala: vocês têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem. As curas no evangelho também têm um sentido espiritual. Não é apenas para suprir as realidades e as necessidades físicas de curas de enfermidades. São também simbólicas. São para nos dizer das nossas realidades mais profundas. Jesus curava um surdo-mudo, porque para falar adequadamente e proclamar aquilo que é o novo de Jesus, era preciso que os discípulos aprendessem a ouvir. E agora ele cura um cego. Logo depois vai ter a profissão de fé de Pedro, porque aquele que escuta, que fala e que vê, reconhece verdadeiramente quem é Jesus. Aquele que passa pelo processo de um novo olhar, de uma nova escuta e de novas palavras, é alguém que reconhece verdadeiramente quem é Jesus. É muito interessante a semelhança desse texto com a que exatamente foi da cura do surdo-mudo. Jesus leva ele para fora do povoado, ou seja, Jesus quer tirá-lo um pouco daquele contexto, daquela mesmice onde ele havia compreendido apenas o que todos já haviam dito a ele. Jesus usa a sua saliva. A saliva é uma expressão da vida, do hálito de vida de Deus, que sopra sobre nós, que inspira-nos, que nos cura com a sua própria vida. E o mais interessante desse texto, o fato único em que a cura deste cego acontece em duas etapas. Possivelmente este homem não era um cego de nascença, porque ele reconhece árvores, né? Ele tem noção do que é árvore. Se ele tem noção é porque ele já viu antes. Ele diz que, no primeiro momento, que vê os homens como se fossem árvores andando. Então, aquele homem, na essência dele, já enxergava, mas assim como aquele primeiro surdo-mudo que falava com dificuldade, se ele falava com dificuldade é porque ele já tinha uma noção, já tinha tido uma referência de escuta. Então ele não nasceu possivelmente surdo, mas ensurdeceu-se ao longo do tempo. Esse homem também ficou cego por um processo. Assim como ele ficou cego por um processo, Jesus então vai curá-lo em duas etapas, para dizer que também há um processo de recuperação da vista a partir do reconhecimento de quem é Jesus. O que nós podemos tirar para a nossa vida desse texto, deste contexto todo do Evangelho de Marcos, que quer nos responder exatamente sobre a identidade de Jesus? Essa é a grande questão no Evangelho de Marcos. Nos levar a ter um verdadeiro reconhecimento de quem é o Senhor. Nós muitas vezes
vamos perdendo ao longo do tempo a nossa audição, a nossa visão espiritual das coisas. Não foi um único momento que nós perdemos tudo. Muitas vezes ao longo do tempo nós vamos perdendo quando nos deixamos nos acostumar. Quando permanecer no povoado onde nós estamos nos acomoda aquela situação. É tanto que no final do Evangelho Jesus disse, não volte para o povoado. Ou seja, não volte para a mesma circunstância, para a mesma realidade. O Senhor não está falando aqui da sua realidade familiar, tanto que em outros momentos Jesus diz, volte para casa. Mas está falando aqui simbolicamente de viver no mesmo costume, no mesmo ambiente, nos mesmos hábitos, na mesma mentalidade. Mas também a cura de Deus é processual. Os discípulos não entendiam rapidamente, não foram capazes de compreender de uma forma rápida quem era o Senhor. Assim isso acontece também em nossa vida. É preciso pedir muitas vezes, ilumina-me, Senhor. Cura a minha surdez, cura a minha mudez, cura a minha cegueira. E é isso que nós queremos pedir agora ao Senhor. Peço que você feche os seus olhos, porque nossa visão está tão habituada às coisas externas, como é difícil nós olharmos para as realidades interiores e principalmente para as realidades transcendentes. Deus é maior do que tudo, Deus é maior do que o mundo criado. Ó Jesus, neste momento nós os pedimos. Nós somos esses surdos, nós somos esses mudos, nós somos esses cegos, que ao longo do tempo fomos perdendo a habilidade, a sensibilidade de enxergar, de ouvir, de falar daquilo que é teu, Senhor, de abrir-se ao novo que tu tens sempre para nós. Nós nos habituamos ao nosso povoado, a vivermos a vida cotidiana sem nos abrirmos à graça extraordinária que tu nos traz muitas vezes na vida. Nós te pedimos, Jesus, coloca a tua saliva sobre nós, coloca o teu hálito de vida, coloca a comunicação de tua própria vida divina dentro de nós, Senhor, e cura-nos. Tira, Senhor, essa cegueira dos nossos olhos espirituais e dá-nos a paciência de entender o processo. Dá-nos a paciência, Senhor, e a perseverança de permanecermos fiéis buscando a Ti. Dá-nos essa graça para que um dia nossos olhos sejam totalmente, Senhor, curados, capazes de Te ver verdadeiramente quem Tu és, quem nós somos, o que Tu queres de nossa vida. Confiamos em Ti, Senhor, e Te agradecemos pela Tua imensa paciência para conosco. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deixe Jesus perguntar a você também nesta reflexão do Evangelho. Estás vendo alguma coisa? O que vês? Nós enxergamos o mundo com os nossos olhos, os olhos que nós temos, e que eles sejam curados para enxergar verdadeiramente a realidade segundo Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.